A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Daniel Vondir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Temos aqui como superintendentes da escola bíblica o dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudinho Santos e nós temos aqui a lição número 8, o Ministério de Evangelista. O textuário nos diz assim, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 35, como também Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Queridos e amados irmãos, nessa lição aqui nós vamos analisar a missão do evangelista e veremos aqui a definição desta palavra e estudaremos aqui qual a função deste num corpo de Cristo como um dom ministerial. Aprendemos ainda que uma das grandes marcas do fiel evangelista é aquele que recebeu este dom ministerial. É o imenso amor que ele sente pelas almas perdidas, e o seu dom ministerial de evangelizar está em alguém, então haverá uma forte chamada no íntimo dessa pessoa, incitando-a para a pregação do evangelho aos perdidos, pois a base para esse ministério é ardente amor pelas almas, ou seja, que é um irresistível desejo de ganhar os perdidos para Cristo. Então nós vamos ver aqui, queridos irmãos, aqui no tópico número 1, Jesus envia os 70, e nós vamos ver aqui no tópico número 2 a grande comissão, e o tópico de número 3, nós vamos observar aqui que é exatamente o dom ministerial de evangelista. Então estarei comentando aqui dentro do tópico número 1, aqui, falando sobre a definição da palavra evangelista, e dentro desse contexto daqui do tópico de número 1. E resumindo aqui muito nessa lição, porque para mim não ficar muito extensa essa aula. Então a palavra evangelista, ela vem do termo grego euangelistes, ou seja, euangelistes, que literalmente significa mensageiro de Deus ou mensageiro de boas novas, formando então de eu, que é bem, e ângelos, que é mensageiros. Então denota denota um pregador do evangelho ou mensageiro de boas novas, como está em Atos no capítulo 8, versículo 5, do verso 26 ao 40. Por isto podemos dizer que o missionário são verdadeiros evangelistas, por serem essencialmente pregadores do evangelho. O tema principal dos evangelistas é a salvação dos perdidos e a volta dos desviados. Paulo também era um evangelista, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Bem como também Timóteo faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, como está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Uma das características também de quem recebe este dom ministerial é a total renúncia inteira, dedicação ao evangelismo. Então, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, como está em Filipenses capítulo 3 e do versículo de número 7. Muito bem, então nós vamos ver aqui, nós sabemos que não é nada fácil um papel de evangelista, então, porque ele vai na frente, abrindo as portas para que a mensagem de Deus penetre nos corações dos pecadores. Então, ser um evangelista é enfrentar grandes barreiras, dificuldades,
mas Deus sempre dá o escape e fortalece aqueles que estão dispostos para a obra de Deus. Então, já fiz aqui um rápido resumo do tópico número 1. Entrando aqui no tópico número 2, eu quero falar aqui sobre a definição da palavra ministros. Então, a palavra ministros, como está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5, como no capítulo 4, versículo 2, e a gente vai ver também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Significa então um servo de Deus que ocupa um ministério, como está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que é um encargo constituído por Deus, que da parte de Cristo também, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Ele funciona também na igreja como no Deus vivo, como a gente observa aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Os ministros são instrumentos pelas quais Cristo Jesus, o cabeça da igreja, executa a sua direção sobre ela. Então, por isto, ele mesmo, Jesus, ele reserva-se o direito de indicar as pessoas que têm chamada para ocupar esses cargos, os quais oferecem uma preparação sobrenatural para a função que irão exercer. Então, o evangelista, como ministro, ele é um observador da primeira linha da evangelização. Muito bem. Um terceiro aspecto chamado para o ministério de evangelista. Queridos, quando a gente observa toda essa questão sobre o ministério, já entrando aqui no tópico número 2, fiz um resumo aqui do tópico número 2 e entra aqui no tópico número 3 para a gente discorrer aqui esta parte. Fazendo aqui um resumo do tópico número 2 para entrar no tópico número 3, aqui no tópico número 3, eu vou chamado para o ministério de evangelista. Nós vamos observar aqui de maneira geral, todos temos obrigações de pregar o evangelho, mas entre os santos, alguns são escolhidos para fazer de forma mais dinâmica e eficiente. Por muitos diz que os dons espirituais de Efésios 4 e 11 cessaram, mas o versículo traz aqui, esse mesmo capítulo diz que eles existem até que todos chegamos na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, um varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Isto ainda não aconteceu. Muito bem, então é Deus que concede os dons e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, conforme a gente observa aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. E esta mensagem diz Deus que Deus estabeleceu e não os homens. Então, os dons ministeriais são recebidos de Deus segundo a sua soberana e no seu próprio tempo. E subiu ao monte e chamou para si os que eles quis, como está em Marcos, no capítulo 3 e versículo 3. Então, vinde após mim e eu vos farei, como está em Mateus, capítulo 4 e versículo 19. Então, é Deus quem chama. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, como está em Números, no capítulo 18 e do versículo 7. Santificarei a Arão e os seus filhos, para que eles administrem o sacerdócio, como está em Êxodo, no capítulo 26, do verso 44. É o dom ministerial recebido de Deus que determina o ministério, o ofício do ministro. Principalmente quando a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, como também 2 Timóteo, também capítulo 1, versículo 5 e diante. Nós vemos aqui no dom ministerial como o dom ministerial resultante do dom de recebido. Muito bem. Então nós vamos ver aqui é um dom, ou seja, em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4, vemos aqui os candidatos, ou seja, a ordenação já tinha o dom ministerial concedido por Deus. Então a igreja ela reconhece o obreiro como ministro
mas é Deus quem reparte o dom a quem Ele deseja, quem Ele quer. Então as manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito. Como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ao surgir a necessidade, é também conforme a anelo do crente na busca dos dons. Então, o evangelista ele tem comissionamento direto do Senhor para pregar a palavra, para a salvação das almas. No ministério do evangelista, a pregação da palavra de Deus é essencial. Algumas pessoas são chamadas por Deus quando ainda estão no ventre de sua mãe, como está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, como em Lucas capítulo 1, do versículo 76, e Gálatas capítulo 1 e 15 ao 16. Já em alguns casos Deus chama na infância, como ainda são crianças, como está em 1 Samuel capítulo 3, verso 4. Não estarei lendo as referências porque eu quero resumir essa aula, mas os irmãos poderão pausar e ler as referências quantas vezes desejar. Outras se chama e capacita na idade adulta, como está em 1 Reis capítulo 19, do versículo 16, como em Isaías capítulo 6, do versículo 8, e nós vamos ver também aqui em Marcos capítulo 3, e do versículo 13 e 14. Então, e há aqueles que recebem o dom por imposição de mãos, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, e ao que a igreja e a Assembleia de Deus já adota. Hoje as pessoas já recebem o dom de evangelista, vai lá, comissionados, eles oram com posição de mãos, que foi o que aconteceu comigo e o que aconteceu com todos os evangelistas que são meus amigos daqui da região, e acredito que em geral. Então a Assembleia, a chamada de Deus para o sacerdote, qualquer ministério, requer renúncia, oração total, dedicação e ao estudo sistemático da palavra de Deus. Então o evangelista ele precisa saber ensinar, ele precisa ser um educador, um professor, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Então esta é o padrão de Deus para o seu chamado, e tenha convicção disto. Então nós vamos ver aqui algumas características do evangelista. Entra aqui no tópico de número 3, o dom ministerial do evangelista, e já vou aqui para a conclusão falando sobre as características do evangelista. Primeiro, homens capacitados por Deus. No Novo Testamento, queridos irmãos, o evangelista era um homem de Deus, homens de Deus, né, capacitados, comissionados por Deus para anunciar o Evangelho. Então as boas novas de salvação aos perdidos e também ajudar a estabelecer uma nova ordem em uma localidade. Então a proclamação do Evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação, como está em Romanos capítulo 1, versículo 16, como em Filipe, o evangelista, como está em Atos capítulo 21, versículo 8, claramente retrata a obra deste ministério segundo o padrão do Novo Testamento. Filipe pregou o Evangelho de Cristo, como está em Atos capítulo 8, versículo 4 até o 5. E no verso 35, o segundo aspecto, homens de autoridade. Então muitos foram salvos, batizados em águas, como está em Atos capítulo 8, versículo 6 ao 12, mas milagres, curas e libertação de espíritos malignos acompanhavam as suas pregações, como está em Atos capítulo 8, versículo 6, 7 ao 13. Então os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo. Então o evangelista ele é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério evangelista cessará de ganhar almas para o reino de Deus e desviar o desejo de Deus, né? Então às vezes não tem crescimento e é indiferente à obra missionária. Então a igreja que conhece o dom espiritual ministerial de evangelista e tem um amor intenso pelos convertidos, ou seja, proclamará a mensagem da salvação
com poder e com autoridade. E isto é fato. Beleza? No quinto aspecto, nós vamos ver aqui em outra característica a diferença entre o ministério evangelista e da função de evangelizar. Veja bem, evangelista é o termo encontrado 3 vezes no Novo Testamento. Filipe, o evangelista, Atos 21:8, e ele mesmo recebeu os para-evangelistas, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11, faz o trabalho de um evangelista, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Como vemos aqui, a primeira referência é um homem como evangelista. A segunda é o dom de evangelista. E a terceira, ao trabalho de evangelista. A chamada crucial de Deus para o ministério de evangelista está reservada à determinação, ou seja, determinados crentes, como está em Efésios 4 e 11. Mas a chamada geral para ganhar almas é feita a todos os crentes, como está em Marcos 16 e 15 ao 19, como está em Atos capítulo 1 do versículo 8 e 9. O alvo de evangelista é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes, como está em Lucas capítulo 19 do versículo de número 10. Então, queridos, porque Deus é que estabelece as pessoas no ofício dos dons ministeriais. E ide de Jesus para nós irmos, como está em Marcos 16 e 15, não é dirigida em um grupo especial de salvo, mas a todos indistintamente, como bem revelado ao texto citado. Então, portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Cada crente pode e deve ser um evangelista, um ganhador de alma. Filipe começou o ministério, o seu povo, Atos 6, do 1 ao 6, ele foi fiel àquele ofício, mais tarde foi levado para o ofício de evangelista. E vejamos algumas características, entre elas, então nós vamos ver aqui os evangelistas. Em primeiro aspecto, como evangelistas, eram os missionários da igreja primitiva, como está em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 26 ao 40. Os evangelistas eram ministros especiais do evangelho, com poderes quase apostólicos, como os casos de Filipe, como está em Atos 21:8, e Timóteo, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Então, o vocábulo missionário, conforme é usado em nossa época, está mais próximo da ideia dos evangelistas dos dias do Novo Testamento do que a palavra evangelista quando aplicada a pregadores itinerantes, que fazem das igrejas locais de centro das suas atividades. Então, os dons ministeriais operados em Jesus. Então, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios, no capítulo 4, verso 11, nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Este versículo, ele alista os dons de ministérios, líderes espirituais dotados de dons que Cristo deu à igreja. Paulo declara que ele deu estes dons, primeiro, para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão, como está em Efésios capítulo 4, versículo 12. Em segundo aspecto, para o crescimento e desenvolvimento espirituais do corpo de Cristo segundo o plano de Deus, como está em Efésios capítulo 4, versículo do 13 ao 16. Jesus é o maior exemplo de obreiro em toda a Bíblia Sagrada, em todos os tempos. Ele deve ser o nosso padrão, modelo a ser seguido. Queridos, Jesus como apóstolo, Hebreus capítulo 3, versículo 5, João capítulo 2, versículo 3, Jesus como profeta, Lucas capítulo 24, versículo 19, Atos capítulo 3, verso 22, Jesus como evangelista, Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 3, Lucas
capítulo 4, versículo 18 em diante. Jesus como pastor, João capítulo 10, versículo 10, Hebreus capítulo 13, versículo 20, como também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Jesus como mestre, como está em João capítulo 13, versículo 13, e Mateus capítulo 1, versículo 26, 55 em diante. Concluímos que o dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas ao conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento da edificação das igrejas locais. Então isto, porém, não significa desobrigar aos crentes individualmente do labor da evangelização. Então todos os seguidores de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E este compromisso não pode ser apartar com um único milímetro. Queridos, fico com essa aula aqui muito resumida e vai um abraço, amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.